Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar a nossa playlist de Spark. No vídeo anterior a gente fez uma motivação da nossa playlist, vimos um pouco da razão do porquê é importante estudar o Spark. Nesse vídeo a gente vai começar a ver um pouco mais a fundo a definição dessa ferramenta, qual é a sua utilidade e o que ela faz. Então o Spark, lá no site do Apache Spark, a gente vai ver que a sua definição é que ele é uma plataforma unificada de análise de dados em larga escala que a gente conhece como Big Data. A gente vai ver posteriormente uma definição melhor do que é o Big Data, mas aqui é importante a gente entender que por que ele é uma plataforma, né? Ele, além de implementar uma ferramenta que é capaz de processar, de transformar dados em larga escala, ele também acaba incrementando com diversas outras funcionalidades que podem ser atreladas a essa capacidade, como por exemplo, aprendizado de máquina, geração de gráficos, ou até o streaming de dados, né? O processamento em forma de streaming, gerando verdadeiramente ali um hub, né, que é capaz de processar esse Big Data para diversas funcionalidades, dando uma multiplicidade de utilidade para essa ferramenta. Então, mais do que isso, o Spark ele acaba viabilizando toda essa utilidade de forma muito fácil, né? Então, o Spark tem diversas APIs pelas quais a gente consegue utilizar as ferramentas e tudo isso é feito em alto nível, que a gente diz, né? Então, é uma linguagem bem fácil, bem simplificada. A gente vai ver nos vídeos posteriores, na parte prática principalmente, que é uma interface fácil de utilizar, embora por baixo, né, tenha um processo bastante complexo, bastante robusto para fazer esse processamento distribuído e paralelizado de Big Data. A gente pode considerar hoje que o Apache Spark ele é um dos maiores, ou talvez o maior projeto open source para processamento de dados, né? E quando se refere a Big Data, ele é com certeza a ferramenta principal utilizada. E aqui no gráfico vocês podem ver é como o Apache Spark ele acaba estando no centro de pipelines de processamento de dados, no qual você vai ter ele ali como ator, seja ele principal, seja ele atuando em paralelo, mas conversando com ferramentas de base de dados, como MySQL, Postgres, ou outras ferramentas de processamento, como o Apache Kafka, que vão aumentar esse poder, né, e essa versatilidade de processamento de dados. Mas a importância da Apache Spark ela é central, com certeza, por isso que a gente vai estudar essa ferramenta nessa playlist. Então, o Apache Spark, originalmente ele foi desenvolvido pela Universidade da Califórnia, Universidade de Berkeley, lá em 2009, e depois de 2013 ele foi incorporado ao projeto Apache, né, que a gente chama de ASF, o Apache Software Foundation, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos que organiza ali, né, diversos projetos open source, diversos desenvolvimentos de ferramentas, todos eles utilizando, né, a melhor prática, né, o melhor da filosofia de open source. E dentro desse guarda-chuva do Apache, ele está presente algumas das principais ferramentas de tecnologia, né? É claro que você tem para o processamento de Big Data ferramentas proprietárias, ferramentas pagas, mas em termos de open source, de ferramentas gratuitas, aquilo que está dentro do guarda-chuva do Apache são considerados aí as principais ferramentas, e o Apache Spark é uma deles, o Apache Kafka, o Apache Airflow, o próprio Apache Hadoop, Apache Mesos, enfim, só para citar alguns exemplos. São ferramentas realmente muito importantes. Então, de lá para cá, passou a ser desenvolvido dessa maneira, com a abordagem open source, o que dá maior robustez para esse projeto, né? Então, quando a gente estuda o Apache Spark, é indispensável a gente falar do Apache Hadoop. Por quê? O Apache Hadoop era a ferramenta, ainda continua sendo, porque ela pode ser utilizada, mas era a ferramenta única que inaugurou a capacidade de você poder processar Big Data de maneira eficiente. Então, o que o Hadoop fazia? O Hadoop implementava uma metodologia chamada de MapReduce. É basicamente você dividir o processamento dos dados, a transformação dos dados, em duas fases. O Map ele faz uma distribuição do processamento que você quer em diversas tarefas, organiza isso de maneira otimizada em diversos nós, isso, claro, dentro de uma realidade de cluster computing, e depois ele faz o reduce, que é você reorganizar. Depois de ter sido processado, você pega o output desses processos, dessas tarefas, e reorganiza num processo só. Então você tem um único processo sendo subdividido de maneira distribuída e paralelizada para você otimizar o processamento de dados muito grande. Então o Hadoop ele inaugurou como uma ferramenta eficiente para realizar essa tarefa. Porém,
o Hadoop ele tem alguns problemas. Qual é o principal dele? É que a metodologia do MapReduce, ele implementa isso através de leitura e escrita de disco. Então, a leitura e escrita de disco, de dados, ela é considerado um método não muito eficiente, principalmente quando a gente está falando de Big Data. Então, o que o Apache Spark implementa de inovação e acaba se tornando mais eficiente no sentido de processar o Big Data? É que o Apache Spark ele passa a fazer isso também em memória. Então, em vez de você ficar fazendo leitura escrita de disco, você leva isso, né? Você sobe esses dados para a memória e algumas tarefas você vai fazer em memória. A memória é muito mais próxima do processamento e isso gera uma velocidade muito maior para você poder realizar determinadas tarefas. O Spark também vai utilizar o disco quando necessário, mas o próprio fato de ele utilizar memória para realizar algumas tarefas faz com que ele possa ser até 100 vezes mais rápido, dependendo dos dados, da natureza dos dados ali, do que o Apache Hadoop. Então, por isso que o Spark ele é considerado praticamente uma evolução do Apache Hadoop. O Spark pode ser utilizado em cima de uma camada do ecossistema do Hadoop, né, que a gente chama de ecossistema Hadoop, que é o sistema de arquivos, né, do Hadoop, mas ele vai funcionar de maneira muito mais otimizada do que o Hadoop. Então, ele, para diferenciar aqui, né, do Hadoop, ele utiliza o processamento utilizando a memória, ele é muito mais rápido do que o Hadoop e, como a gente viu, né, ele pode ser considerado uma plataforma. Uma das funcionalidades que ele traz, não só essa, mas esse é um exemplo, é o Spark Streaming, né? O streaming de dados, processamento em streaming. Isso a gente vê lá na playlist de Introdução à Engenharia de Dados, né? Se você não viu, sugiro que acompanhe essa playlist também. Então, o Spark fornece a você outras ferramentas e alternativas de você fazer processamento de dados. E uma característica também que é muito importante do Spark é que ele faz isso em alto nível, porque ele implementa APIs na qual você consegue utilizar o Spark utilizando diversas linguagens, dentre elas o próprio Python, que vai ser uma API extremamente fácil de utilizar em contraposição ao Hadoop, que utilizava o Java, né? E tinha uma linha de comando ali um pouco mais complexa de você poder configurar, de você utilizar. Então o Spark te dá muito mais capacidade e muito mais facilidade, por isso é considerado aí praticamente uma evolução do Hadoop. Então a gente está vendo que o Spark ele é uma ferramenta de processamento de dados de forma distribuída e a sua importância ela vem exatamente disso, da computação distribuída. Então vale a pena a gente discutir um pouco sobre o que é isso. Esse aqui não é uma série sobre infra, mas vale a pena a gente entender o que é essa computação distribuída, de onde vem o poder e a eficiência do Spark para processar Big Data. Então, o que o Spark faz quando ele inicia uma aplicação e vai começar a fazer processamento de dados? O Spark vai mapear, junto com outra ferramenta, ou ele pode fazer isso por si próprio, os recursos que estão disponibilizados em diversos computadores, aquilo que a gente chama de cluster, né, que é um grupo de computadores, podemos chamar também de nós, e de acordo com a capacidade desses recursos distribuídos ali, ele vai distribuir as tarefas que são condizentes com a capacidade de cada um desses nós. Ele vai orquestrar essas tarefas e acompanhar essas tarefas até que elas sejam realizadas por esses computadores e depois ele vai reorganizar a saída de cada uma dessas tarefas para que você tenha um único input tendo um único output. Ele faz isso utilizando uma coisa que a gente chama de RDD, ou Resilient Distributed Dataset. É uma interface praticamente ali de uma estrutura de dados que fornece a capacidade do Spark poder distribuir e depois reorganizar esses dados. E essas tarefas elas passam a ter a capacidade de poderem ser executadas de forma paralela, né? Então cada nó está fazendo uma tarefa, juntos eles compõem um só processo, né? Um só trabalho. A gente vai ver isso de forma mais cuidadosa, mais detida. E a gente diz que esse funcionamento também garante uma tolerância a falhas. Por quê? Porque além do Spark distribuir as tarefas por diversos nós desse agrupamento de computadores, desse cluster, ele vai fazer aquilo que a gente chama de redundância, ou seja, ele vai replicar algumas tarefas para que, caso algum nó, caso algum computador tenha algum problema na sua tarefa, aquele processo, aquele output não se perca, ele possa ser feito por outro ponto dessa rede de computadores.
esse tipo de computação, né, a computação em cluster, o cluster computing, ele possibilitou que bases de dados muito grandes mesmo pudessem ser processadas e desenvolvidas. Isso tem uma relevância muito grande, por exemplo, para a nossa inteligência artificial, né? A gente vê isso nas playlists que tem no canal sobre LLM, e lá a gente vê que você tem bases de dados que são verdadeiramente muito grandes. Então você precisa de ferramentas como essa, como a computação distribuída, para conseguir alcançar os objetivos de, por exemplo, um treinamento de LLM. Então, aqui só para ilustrar, né, que o Cluster Computer é exatamente você unir diversos computadores e eles passam a agir como um só, né? Então você tem uma rede de computadores, um grupo de computadores, e eles passam a integrar um só computador, né? Como se fosse um só computador, cada um com a sua capacidade de processo, sendo orquestrado ali com essas ferramentas. O Spark ele possibilita que você faça isso, só que utilizando linguagem em alto nível, ou seja, muito mais fácil, né? Ele coloca toda essa complexidade embaixo do capô do Spark. Então você vai ter normalmente ali que a gente chama de master, né, ou raiz, né, o nó mestre que orquestra esse processamento distribuído, e nessa figura você pode ter o Spark ou você pode ter uma outra aplicação fazendo isso, e o Spark ele vai estar mais ou menos aqui interagindo com você e facilitando o seu processamento com essa rede de computadores, com esse cluster, né, para te dar um único resultado, né, aquele resultado que você espera desse processamento. Então, para esse vídeo foi isso. Se você gostou, peço que curta, compartilha com quem você acha que possa ser interessante o conteúdo, e a gente se vê no próximo vídeo.